obsessão e vampirismo. Sempre que falamos em vampiros, nos vem à mente a obra escrita em 1897 chamada Drácula, do irlandês Bram Stoker, que na verdade recolheu histórias do folclore onde espíritos de mortos atacam vivos em busca de recursos para sobreviver ou mesmo por vingança. Muitos guardam a ilusão que após a morte ouviremos anjos em um paraíso sem atividade alguma a fazer ou simplesmente desaparecemos por ilusão. Somos o exato reflexo daquilo que fizemos, pensamos ou sentimos quando vivos. Algumas pessoas, quando vivas, já guardam pensamentos tão autodestrutivos que acabam sucumbindo às doenças mentais, aos delírios, ao sofrimento mais denso e profundo que possamos imaginar. Todas as religiões falam disso, e a Umbanda é apenas mais uma delas. Esses espíritos de vivos e mortos estão sempre em busca de reenergização, já que sempre estarão famintos, apegados às coisas e pessoas, aos vícios, à ilusão de poder que o mundo material proporciona. Isso tudo acontece porque temos um perispírito, um corpo semimaterial, sujeito às leis desse mundo, sentindo frio, fome, dor, necessidade de higiene, desejo sexual e assim por diante. Dependendo do seu grau de espiritualidade e apego a esse plano físico, poderá ficar por tempo indeterminado, chumbado a esse plano, sem noção do que é real ou imaginário. É o estado que chamam de confusão após a morte. Essa confusão é muito comum, pois muitos dizem assistir a seu próprio funeral sem entender que já morreram. Eis porque todas as religiões, desde o início dos tempos, forneciam oferendas e alimentos aos mortos, percebendo sua presença espiritual, até que se libertassem. Se libertar significa perceber que já tinham morrido, que deveriam partir com os espíritos superiores a outros planos, onde suas necessidades seriam supridas e trabalhariam por sua própria evolução. Mas isso nem sempre acontece. Espíritos apegados ao sexo tornam-se vampiros espirituais, envolvendo aqueles que também afinizam com esse pensamento. Do grau mais brando ao mais alto de vampirização, absorvem as energias eletromagnéticas liberadas no ato sexual, que fornece um alimento riquíssimo a esses espíritos desvitalizados. Os espíritos acostumados aos vícios vão procurar usuários similares, absorvendo os vapores do álcool, fumo e demais substâncias, exigindo que as vítimas passem a usar cada vez mais, alimentando sua necessidade sem fim. Esses espíritos famintos, agrupados ou não, vão aproveitar-se do desconhecimento de suas vítimas, exercendo o pior parasitismo espiritual. Eis porque todos, e não apenas médiuns, devem estar atentos às ideias estranhas e repentinas que surjam em suas mentes. Ideias que induzam a violência, a desconfiança, a falta de fé e abandono da oração, aos excessos e vícios, ao suicídio, à ganância. Eis porque a Umbanda sempre faz seus rituais sob a coordenação superior de um caboclo ou preto velho, que nos aconselham as preces, fé, banho de ervas e defumações, que serão ferramentas seguras ao afastamento desses espíritos. Assim, sob a bandeira da boa conduta, amor e caridade, faremos nossa evolução e ajudaremos esses espíritos a encontrarem seu caminho de paz. Gostou? Dê like, compartilhe em suas redes sociais. Muito obrigada por estar conosco.